experiências em 2 Coríntios 11 no serviço ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 11, não precisa abrir sua Bíblia, apenas registre para você consultar. A partir do verso 20, 21 em diante, você vai ver o apóstolo Paulo fazendo registros da sua vida e jornada com o Senhor. E é um registro impressionante. No versículo 26 desse capítulo 11, 2 Coríntios 11, 26, no mesmo versículo, ele vai dizer que passou perigos em rios. Nós sabemos muito bem que Paulo atravessou aquele mar Mediterrâneo várias vezes, e também o Adriático. Mas quais seriam esses perigos de rios? Não há um registro sequer nas Escrituras que nos lance luz sobre esse perigo de rios que Paulo colocou nesse versículo. Perigo de salteadores, no mesmo versículo, também está aí. Apenas em uma frase, descrevendo tanto que nós não conhecemos. Perigo de salteadores. Nós não temos nenhum registro nas Escrituras onde Paulo foi assaltado, não é verdade? Também ele diz perigos em desertos. Nós só sabemos pelas Escrituras que Paulo ficou provavelmente 3 anos no deserto da Arábia, logo após a sua experiência na estrada de Damasco. Mas nós não sabemos quais perigos Paulo enfrentou nos desertos, já que ele coloca plural. Então não inclui apenas o deserto da Arábia. Ou seja, nós não sabemos nada a respeito dessas coisas pelas Escrituras. Mas, queridos irmãos, como nós falamos, a vida de Paulo é tão rica e instrutiva no que concerne à vida pessoal dele e ao serviço ao Senhor que ele prestou, que não há nada mais significativo em termos de estudar personagens bíblicos nas Escrituras, afora, é claro, como já dissemos, o Verbo encarnado, o nosso Senhor. Não há nada mais relevante do que estudarmos a vida do apóstolo Paulo. Se nós pensarmos em termos, por exemplo, de números de livros, um dado que talvez, é muito claro na Bíblia, mas talvez você não tenha computado isso ainda. O Novo Testamento tem 27 livros. Paulo escreveu 13. Quase metade, em termos de livros, de todo o Novo Testamento, saiu da pena do apóstolo Paulo. Deus, pelo Espírito Santo, forjou a vida de Paulo de tal maneira que ousadamente ele usa essa palavra para se referir a ele, que nós já lemos em 1 Timóteo capítulo 1. Ele descreve algo da sua vida e diz que ele foi um insolente, diz que ele foi um blasfemo, essa é a ideia de blasfemo, insolente. Diz que ele foi perseguidor, a ideia ali é de um molestador, que fez o que fez com os cristãos. Ele também descreve a si mesmo como um perseguidor da igreja. Blasfemo, insolente, perseguidor da igreja. Mas logo abaixo no texto que lemos, ele diz que o Senhor, por isso mesmo, revelou nele uma completa longanimidade. Mas não apenas, digamos, esse aspecto negativo do assunto. O Senhor revelou para com ele misericórdia e longanimidade. Mas esse braço do Senhor agindo com longanimidade e misericórdia sobre a vida de Paulo tinha um objetivo, que é descrito aqui com uma palavra muito importante, que só aparece na língua original 2 vezes, e as 2 são usadas por Paulo. Uma é aqui onde nós lemos, 1 Timóteo capítulo 1, quando ele diz, servisse eu de modelo. Essa palavra, se transliterássemos aí para o português, hipotiposes, rupotuposes, na verdade, se pronuncia, ele usa somente 2 vezes essa palavra em todo o Novo Testamento. E Paulo a usa, apenas Paulo, 2 vezes. Ela acontece de novo em 2 Timóteo capítulo 1, verso 13, onde ele usa a expressão padrão. Então veja a respeito do que nós estamos falando. Paulo olha para si mesmo, contempla essa majestosa misericórdia de Deus, já que ele se diz o arrogante, o blasfemo, o molestador, o insolente, o perseguidor da igreja. Tudo isso está incluído ali naqueles 3 termos que ele usou aí em 1 Timóteo. Então ele olha para essa magnífica misericórdia de Deus e então olha para si mesmo e diz, e ele fez isso comigo, para que eu servisse de padrão, modelo, para todos
quantos hão de crer nele? Então a palavra modelo em 1 Timóteo 1 é a palavra padrão em 2 Timóteo 1:13. As duas únicas ocorrências. Então, se nós, com a ajuda do Senhor, nos debruçarmos para estudar um pouco a vida desse servo, nós estamos estudando um padrão. Isso não é algo qualquer. Nós estamos estudando um modelo. O nosso supremo modelo tem um M maiúsculo. É o nosso Senhor Jesus. Agora, preste atenção em um detalhe aqui. Quando nós olhamos para a vida do Verbo encarnado de Deus, nós estamos vendo o santo e eterno Filho de Deus vivendo em carne. Ele não era pecador. Nunca houve em sua boca engano, dolo. Não cometeu pecado, como Pedro vai nos dizer na sua epístola. Uma vida gloriosa, e sim, ele é o nosso modelo. Agora, como nós saberíamos o que ele mesmo, Cristo, é capaz de fazer pelo Espírito Santo nas vidas de pecadores? Nós não poderíamos ver isso na vida de Cristo, porque Cristo não foi um pecador como nós. Então, quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, aí sim, nós vemos o que Cristo, pelo Espírito Santo, é capaz de fazer na vida de pecadores. Por isso ele se chama modelo. Não temos nem tempo de citar os outros textos, precisamos avançar. Mas, por exemplo, lembre-se de Filipenses 4, quando com a mesma ousadia, Filipenses 4, a partir do verso 8, ele vai dizer: tudo o que vistes, tudo o que ouvistes, tudo o que aprendestes de mim, isso praticai. Claro que essa é uma palavra extremamente ousada da parte dele. E se fizerem isso, o Deus da paz será convosco. Sabe o que ele está dizendo? Eu conheço o caminho do Senhor. Eu conheço o caminho do agradar ao Senhor. Eu conheço o caminho do serviço agradável ao Senhor. 1 Coríntios 11, você se lembra? Primeiro versículo do capítulo 11 de 1 Coríntios. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, queridos irmãos, que o Senhor nos ajude, embora o nosso tempo seja limitado, teremos 3 sessões, que o Senhor nos ajude, estenda a sua mão misericordiosa sobre nós, para que nós não tenhamos somente, também teremos isso, um tempo de estudo sobre a vida de Paulo, essa vida tão preciosa, mas nós tenhamos impacto em nossos corações do que significa o trabalho de Cristo pelo Espírito na vida de pecadores. E como ele diz, no caso dele, o principal dos pecadores. Também penso que você já notou que na medida que Paulo vai escrevendo suas 13 epístolas, é claro, a sua vida espiritual e a sua visão, experiência de serviço ao Senhor vai crescendo, é claro. Vida pessoal e serviço ao Senhor. Então, no início, ele olha para si e diz que não é digno de ser chamado apóstolo, ele é o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Ora, ser menor dos apóstolos ainda é ser bastante grande, porque o grupo dos apóstolos é muito seleto. Mas quando ele avança mais, ele diz que ele era o menor dos santos. Mas também os santos são um grupo muito seleto. São aqueles que o Senhor separou e escolheu. E ele se vê o menor de todos os santos. Mas quando ele ainda avança mais, 1 Timóteo capítulo 1, ele diz que ele é o maior de todos os pecadores. Esse é o resultado da luz do Senhor penetrando fundo no nosso coração. Me lembro de uma narrativa de um servo do Senhor, Martin Lloyd-Jones. Ele disse certa vez assim, num dos seus escritos: ah, se nós soubéssemos o que nós somos na plena luz de Deus, nós ficaríamos assombrados de ver como as pessoas nos tratam tão bem. Compreendeu o que ele quis dizer? O principal dos pecadores. E ele diz: ele agiu em mim assim, para que eu fosse padrão, modelo da sua completa misericórdia e completa longanimidade. Então, amados irmãos, graças ao Senhor por podermos ter dessa pena 13 cartas. E graças ao Senhor porque foram cartas. Porque Paulo podia ter escrito tratados. E sabe o que ia acontecer se ele escrevesse tratados teológicos? Nós não iríamos conhecê-lo. Nós iríamos conhecer sua doutrina.
iríamos conhecer o seu ensino. Se você ler qualquer manual de teologia sistemática, e há alguns muito bons, você pode não saber e não vai saber, pelo manual de teologia sistemática, absolutamente nada sobre o autor. Porque ele escreveu tratados, não escreveu cartas. Mas o Espírito Santo não separou Paulo para escrever tratados teológicos ou doutrinários. Ele separou Paulo como esse vaso único, sem dúvida singular, entre todos os servos do Senhor. Ele separou para escrever epístolas. E nas epístolas nós não conhecemos apenas seus ensinos. Nas suas epístolas nós conhecemos o homem.